Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, bora falar um pouquinho sobre Oi, que tá despencando hoje aí, junto obviamente com o mercado. Eu não acho que é só a Oi, ó. O Ibov tá dando aquela afundada, jogando no lixo, toda alta, até mais, né? Que tinha dado ali na sexta-feira. Pancada de baixa, 2.500 pontos, tá? E aí a Oizinha caindo o quê? 2%, né? Daqui a pouco vai pra 3%, etc. Dando essa oscilada aí com 46 milhões de volume. Quando a gente olha lá para uma sexta-feira, 59 milhões. Daqui a pouco eu até passo o volume da sexta-feira, tá bom? Então, vamos falar de Oi? Deixa o like aí para Oi parar de cair. Se inscreve aqui no canal, Amor ao Dinheiro. Compartilha esse vídeo aqui com todo mundo. Me segue no Instagram, Pai Peter, entre no Telegram. Depois da vinheta a gente começa. E vem comigo, se você não se inscreveu no novo canal, o link tá no primeiro comentário ou na descrição. E se inscreva, hein? O próximo vídeo que sai hoje ou talvez amanhã vai ser sobre Oi também aqui no novo canal. E vai ser um negócio bem legal que eu garanto que você vai querer participar. Tá bom? Então se inscreve aqui no primeiro comentário, tem o vídeo desse grande varejo. Entra lá, já dá o like no vídeo também e se inscreva lá no novo canal. O que a gente vai falar hoje é disso aqui, ó. Exclusivo. Criamos uma BrisaNet em número de usuários a cada semestre, diz Rodrigo Abreu. Tá bom? Então senta aí, pega o café que vai longe aqui esse vídeo, hein? Vai longe porque vale a pena destrinchar. Eu vou dando minhas opiniões aqui, depois a gente volta lá pro gráfico, porque o negócio tá feio. Tá? E claro, se você não é membro aqui do canal, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, você vira membro do Amor ao Dinheiro. Ou então seja membro aqui abaixo do vídeo. Conteúdo exclusivo todo dia, só hoje já temos 2 vídeos aí para membros, que também tá no primeiro comentário, tá? Então, eles relembram um monte de coisa aqui que a gente não precisa relembrar, porque você já sabe, né? Óbvio, se você não sabe, lascou. Tá? E aí eles relembram que tem concorrência, né? BrisaNet, Unifique, Desktop e a própria Vivo e TIM, que na minha opinião, depois da Oi, para quem tá buscando ali, óbvio, Oi é mais cotação, é mais longo prazo, mas o nosso Vivo e TIM ali, para quem busca algo mais conservador de telecom, seriam as escolhas corretas, tá bom? Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui, né? Qual cenário para a Oi você traça para os próximos anos? Perguntaram para Rodrigo Abreu. E aí ele falou que a Oi, com o foco em fibra ótica, está dando um passo audacioso, mas que já viu esse passo ser concretizado em outros países. Esse foco da nova Oi permite que ela volte a ter uma perspectiva de crescimento. Ela começa com uma nova vida, né? Com uma receita da ordem de 9 bilhões de reais, mas que tem um potencial de crescer para um patamar de 15 bilhões de reais até o final de 2024. É a volta ao crescimento. Vai ser uma companhia sustentável que vai gerar caixa novamente. A Oi passa, então, a ter 2 grandes pilares. A nova Oi, focada em clientes, com baixíssimo investimento de capital, e a de infraestrutura, a Vital, no qual somos sócios grandes, 42,1%, o que deve ser um pouquinho diluído num futuro IPO. A gente já vai chegar lá. Tá ansioso? Comenta aqui abaixo. Você tá confiante, hein? Oi? Vai lá. Olhando para o futuro, esperamos continuar a crescer muito na fibra residencial, na fibra empresarial e corporativa. Começamos com uma dezena de milhares de usuários e vamos terminar esse ano com quase 4 milhões. É muita coisa. Temos a intenção de nos tornarmos líder de fibra no Brasil. Estão no caminho certo, né? A ideia é chegar a 9 milhões e com isso, obviamente, puxar a receita. A Oi também pretende explorar todas as áreas de receitas adjacentes ligadas à fibra. E ele cita ali, ó, além da conectividade, é o que eles chamam de além da conectividade, né? Nomezinho bonito. Isso envolve serviços de conteúdo, marketplace, serviços com parceiros de educação, de saúde, de serviços financeiros, de logística e de atendimento ao cliente. Nós temos no grupo empresas que nos ajudam a fazer isso, como a Serrede, com 20 mil técnicos espalhados pelo Brasil. Com isso, criamos uma rede de receitas que pode corresponder a 10% da receita total daqui a 3 anos. Também temos planos para diminuição de custos e aumento de eficiência, com uma redução de tamanho. E por fim, queremos resolver a concessão de telefonia fixa, que ainda tem muitas obrigações e que causam gasto do caramba, para não falar outra palavra aqui, para a Oi. Olha lá, possuímos a obrigação de investir quase 200 milhões em orelhão e a receita de orelhão é literalmente zero, tá? E aí quando a Oi voltará a pagar dividendos aos acionistas, né? Quando olhamos para a Vital, ela terá a característica de ser uma grande geradora de dividendos no futuro, porque é uma empresa de infraestrutura que gera um EBITDA muito alto. A ideia de qualquer empresa é ter geração de dividendos, mas no nosso caso, a geração está um pouco no futuro e ele está falando, hein?
pós 2024. Então, quem está pensando em provento com Oi, esquece. O foco da Oi é cotação. Até lá, estamos reequacionando a estrutura de capital. Não faria sentido pensar em geração de dividendos antes disso. No entanto, a Oi vai se beneficiar da distribuição da sua subsidiária e da monetização da nossa participação da Vital. Porque, além de todo o potencial de geração de dividendos, e até por causa disso, a Vital terá a possibilidade de abrir capital, o famoso IPO aí tão falado da galera, dentro de um período de curto e médio prazo, com um potencial de valorização da nossa participação muito alto. Lembra? Já expliquei isso aqui em vídeo. Não é porque vai dar uma diluída na participação por causa do IPO, provavelmente vai dar essa diluída, é claro, senão ela vira sócio controlador. Esse percentual que ela terá vai se valorizar, pode ter certeza. Tá bom? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso, porque é uma empresa que possui todas as características para isso. Eles falam aqui, ó, tem previsibilidade futura. A fibra não vai desaparecer. Muito pelo contrário, ela será cada vez mais necessária ao longo das próximas décadas. A Vital tem estabilidade de contratos com contratos de longo prazo e terá crescimento, porque a demanda pela fibra será muito grande, né? O Brasil inteiro está se fibrando, basicamente. Como ela é uma rede neutra, tem um potencial de utilização e monetização desses ativos muito maior. Possui todas as características para ser uma empresa com múltiplos atraentes, com boa geração de dividendos. Está falando da Vital. Tá com isso, pegamos carona nesse crescimento para monetizar a própria participação deles. Só a nossa participação na Vital é bem maior que o nosso market cap, né, o valor de mercado deles. E quando olhamos para a participação futura, essa participação é maior do que a dívida e o market cap somados. Dentro de alguns anos, a Oi passa a ser uma empresa com 500 bi de receitas, com uma capacidade de geração de EBITDA interessante para uma empresa puramente de serviços. Deu para entender? Logo após a Oi apresentar o seu plano de negócios até 2024, eles relembram aqui a queda, né, do mercadinho. Basicamente essa é a pergunta. Eles falam, os investidores avaliaram que a alavancagem financeira veio bem acima do esperado, ou seja, que a empresa iria consumir mais caixa do que o imaginado. Você acha que a preocupação faz sentido? E ele fala, talvez a grande diferença de interpretação do caso se dê porque, se você olhar só a equação da nova Oi, sem considerar a empresa de infraestrutura, é óbvio que seria uma preocupação. A nossa intenção aqui, quem está falando é Rodrigo Abreu, hein? É que a alavancagem da empresa esteja abaixo de 3 vezes em 2024, justamente pela possibilidade de monetização da participação na Vital, que certamente tem o potencial de contribuir em valorização para a Oi, algo superior a 9 bi, comparado à nossa participação de partida. E dessa forma nós conseguiríamos, via essa monetização, ou reduzir essa dívida, ou até mesmo eliminá-la, já pensou? Completamente até 2024. A nossa intenção divulgada no plano é trazer uma companhia que possa ter uma alavancagem entre 2x e 3x em 2024. Essa monetização se dá porque não faria sentido vender integralmente a Vital, mesmo que isso nos possibilitasse ter uma alavancagem menor no início do período. Porque nós estaríamos abrindo mão de 8 a 10 bi ao longo dos 3 a 4 anos. Isso não faz sentido nenhum, mesmo tendo que suportar uma alavancagem mais alta, falou Rodrigo Abreu. Essa talvez tenha sido a grande questão que os investidores que possuem uma visão superficial, olha lá, o tapa na orelha, né, uma visão superficial da empresa, precisa entender. Tem gente que não entende o case da Oi. Olhar só para a operação, sem considerar a parte da Vital, é claro, está desconsiderando o maior ativo da companhia, que está virando uma infratech. Não esqueçam, infraestrutura e tecnologia. Então, o próprio Rodrigo Abreu está falando. E nos últimos 3 meses, 3 novas empresas de fibra ótica estrearam na bolsa, sendo que uma outra entrou com pedido para abrir capital. Como você avalia a chegada desses players? Olha lá a aula que o Rodrigo vai dar agora. É óbvio que sabemos que a competição existe e vai continuar existindo. Porém, há espaço para vários competidores nesse mercado, até porque ele vai se tornar muito grande. Ele tem um ritmo de crescimento incrível hoje. E se nós olharmos para o que vai acontecer nos próximos 3 a 4 anos, certamente o crescimento da fibra vai fazer com que a maioria das conexões de banda larga de velocidade alta no Brasil sejam, obviamente, de fibra ótica. Então, existe um espaço de crescimento grande que vai ser ocupado por nós e também pelos operadores regionais, os provedores de internet Service Providers, tá? Não é uma questão de quem é que vai ganhar, porque não vai existir monopólio no país. Maravilha ler isso, né? Maravilha. Mas com o nosso modelo, temos vantagem de ser uma das únicas empresas que atua de fato no Brasil inteiro, né? Virtualzinho aí, capilaridade insana, né? Com um nível de escala grande, com vantagens competitivas e com crescimento, nos permite ocupar a posição de liderança de fibra no país ao longo dos próximos 3 anos e provavelmente não será desbancado. Né? Até 2024, queremos ser a empresa líder em fibra residencial no país. Se você somar os usuários de todos os ISPs, certamente a posição deles será competitiva, mas vamos lembrar que são várias empresas e não uma só. Nós temos visto que os investimentos em ISPs são saudáveis, porém,
A soma de todos esses IPOs é menor que o investimento de um ano de fibra da Oi até agora. Toma essa na cara. É preciso entender as proporções dos nossos investimentos. A cada trimestre, nós conectamos mais de 300 mil clientes novos. Quando você olha para o maior ISP do Brasil, ele tem hoje 700 mil usuários. Dessa forma, em 2 trimestres, ou seja, um semestre, nós criamos o maior ISP do Brasil. Quando olhamos para os 5 maiores ISPs, a cada trimestre, criaríamos um top 5 de ISP do Brasil. Na prática, temos uma ordem, uma magnitude, nos ajuda muito nessa competição. E eles perguntam, em julho, olha lá que legal esse daqui é uma revisitada, né, nesse tópico. O CAD declarou a venda das operações móveis da Oi. Era um processo complexo, isso preocupa? E ele fala que não é um evento, isso a gente já sabe. É óbvio que a operação seria considerada complexa. O CAD declarou isso, não significa nenhum julgamento de valor. Essa é uma classificação técnica do CAD. Pura e simplesmente, o CAD possui 3 tipos de operações. Rito sumário, que é quando não existe nenhuma concentração competitiva. Rito ordinário, onde você tem que fazer verificações básicas. E o rito complexo, que é quando existe grande concentração de mercado. O rito complexo é uma classificação técnica, não está julgando nada, né? Nós já sabíamos desde sempre que essa seria considerada uma operação complexa. Significa que você define um prazo máximo, que no nosso caso vai até o final de novembro, para a análise da operação e que ela precisa passar pelo conjunto de diligências de fornecimento de informações. Para mim, a maior, para o Rodrigo Abel, não para mim, tá? A maior desinformação de notícia que foi feita sobre o processo da recuperação da Oi foi essa. Estamos acompanhando esse processo, fornecendo todas as informações necessárias. Esperamos que o processo seja finalizado até o final do ano. E aí, como a Oi vê o processo de 5G aqui no Brasil? O 5G é uma ruptura, falou ali Rodrigo Abreu, e ele reafirma, não vou nem ler tudo aqui, mas ele reafirma que a 5G necessita da fibra, ponto final. Por isso que a Vital vai ser tão importante. Será um grande player de provimento de fibra para as operadoras que vão atuar no 5G. Existem outras 2 possibilidades que estão sendo avaliadas, olha lá. A primeira, que depende de uma análise de edital, é a possibilidade do uso das frequências de 26 GB, que são as mais altas para a prestação de serviços fixos. Ele tem um custo bastante alto de licença. Está sendo feita uma análise para entender se faz sentido entrar nesse mercado, ou como Oi, ou como Vital. E a outra oportunidade são as redes privadas. Grandes corporações, mineração e agronegócio começam a investir nessas redes privadas de comunicação. Uma evolução tecnológica, né? Isso já ocorre no 4G e vai acontecer no 5G também, tá? E aí, mesmo com a aprovação da nova Oi, as ações patinam 40% no ano. Olha a mensagem do Rodrigo Abreu que a gente fala tanto aqui no canal agora. A mensagem que eu gosto de deixar é que, obviamente, o time da companhia, seja a gestão ou o conselho, acredita no plano. É um plano de médio e longo prazo, não é curto prazo. Tá bom? Não adianta imaginar que o investimento na Oi é um investimento que no próximo trimestre eu tenho uma possibilidade de mudança gigantesca e vou ter um retorno de curtíssimo prazo. Não é essa nossa visão de planejamento, principalmente em relação ao investimento em infraestrutura e telecom, que são investimentos de longo prazo. Sabemos que existe um nível de volatilidade que vem em função dessa presença aí. Aqui ele joga em pessoas físicas, aqui eu discordo um pouco, tentando trabalhar com eventos. Eu diria que são até os grandes players fazendo isso, tá? Aprova ou não aprova, vende ou não vende, cresce ou não cresce. Acreditamos que essas flutuações são naturais de operação de qualquer tipo de ação, mas no nosso caso se exacerba pela liquidez que a ação tem, uma das mais líquidas da bolsa, isso é verdade. Para que os investidores possam tomar decisões mais fundamentadas, é necessário conhecer o caso com um pouco mais de detalhe. Não é um caso simples, tem muito detalhe. Envolve o crescimento da nova Oi, a solução da concessão, o crescimento da Vital e o potencial IPO da própria Vital, que envolve o crescimento da fibra. É a maior transformação corporativa da história do país até agora. Tá bom? E aí? Qual você deve investir? Será que tem que investir na Oi, na Vivo, na TIM, na BrisaNet, na Desktop, ou na Unifique, ou na outra que está surgindo aí em breve? Qual você escolhe? Comenta aqui abaixo. Tá bom? Qual você entende a diferença? Né? O que uma vai trazer perante a outra? Tem que entender isso para investir aqui na Oi. Aí a gente vai lá pro gráfico, né? Claro, não esquece. Esquece de passar lá no novo canal, tá no primeiro comentário aqui, se inscrever lá e dar o like lá também. Oizinha, 2% de queda, dá uma reagida, né? Que pancada que o mercado deu de queda aqui na abertura e não para de cair, ó. Tá caindo sem parar, pancadinha para baixo, cada vez mais. Apenas um dia de queda de mercado. Apenas não, chato pra caramba, vamos admitir. Mas é segunda-feira ainda. Segunda-feira, igual eu falei, lá no Bom Dia Notícias. Se você não viu, tá o link no primeiro comentário aí dos Bom Dias da carteira de membros. E aqui agora, da Oizinha do vídeo no novo canal, tá bom? Então, Oizinha, galera, longo prazo. A gente tá falando de longo prazo, a gente não tá falando de curto prazo. Pensou em curto prazo, errou sobre a Oi, tá bom? Fica aí um bizu da entrevista do Rodrigo Abreu. E ele, olha, essa entrevista está de parabéns, as perguntas ali, acho que foi o Money Times que fez, né? Foi Money Times. Então, de parabéns, porque resume justamente o que alguém que não sabe nada da Oi
tem que saber para investir na Oi. Então, ó, médio e longo prazo na cabeça, de preferência só longo, tá bom? De preferência só longo prazo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve se você não for inscrito, bem-vindo ao Amor ao Dinheiro, compartilha com a galera, não esquece de passar no novo canal, se inscrever lá e ver o vídeo das grandes varejistas e da carteira de fundos imobiliários, também tá lá no novo canal. Amo vocês, volto mais tarde se tudo estiver dando certo. Um beijo e até o próximo vídeo.